E nesta terça-feira, um grande evento aconteceu em Rio Verde, no estado de Goiás, está encerrando neste momento com a presença do presidente Michel Temer e também do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na oportunidade, Maggi confirmou os recursos disponibilizados para o pré-custeio da safra campanha 2018-2019. De acordo com o ministro, serão colocados à disposição do agricultor brasileiro 12 bilhões e 500 milhões de reais para aquisição antecipada de insumos e outros fatores necessários para o cultivo da nova safra. Esse valor, ele fica acima das expectativas que se tinha inicialmente para os valores do pré-custeio, que até então se falava em 12 bilhões de reais. Vamos aos números aqui. Nós temos aqui um comparativo daquilo que está sendo disponibilizado nesta terça-feira, 12 bilhões e 500 milhões de reais, e aquilo que foi disponibilizado para o pré-custeio da safra 17-18. Na época, 10 bilhões e 800 milhões de reais. Esses 10 bilhões e 800 milhões de reais representaram 29 mil contratos atual da safra, que segue até junho de 2018, de acordo com o Banco do Brasil. Um outro fator importante em relação a esses 12 bilhões e 500 milhões de reais, esse é o montante, colocado à disposição de toda a agricultura nacional para pré-custeio, mas enquanto quem tomar esse crédito, em quantos meses vai poder fazer esse pagamento. Os valores que nós anunciamos aqui, que estão disponíveis no Banco do Brasil, são de 12 bilhões e meio. Quem fazer a aquisição dos valores vai poder pagar em 14 parcelas, 14 meses. 14 meses, aliás, é o prazo de amortização. Você vê aqui que o recurso disponível total, 12 bilhões e meio, tem uma amortização em 14 meses, juros praticados de 7,5% a 8,5%. Portanto, ele vem abaixo daquilo que foi a média da temporada 2017-2018. As linhas têm recursos controlados, oriundos das captações da própria poupança rural e também dos depósitos à vista. Essa questão aqui dos juros que foram colocados através do Banco do Brasil para o pré-custeio tinha sido já um grande motivo de discussão em termos daquilo que vai acontecendo com a disposição de crédito rural, porque com a taxa Selic a 7% e uma inflação que ficou ligeiramente acima de 2%, não tinha por que você ter uma taxa de juros tão elevada como aquela que foi da safra 17-18. Ficou mais baixa, mas ainda assim, o produtor rural pode ter certeza, valores ainda para taxa de juros são altos, são elevados em relação à agricultura nacional. Um levantamento feito pela consultoria Datagro aponta que as atividades de colheita da safra atual de soja do Brasil estão atrasadas, assim como foi o desenrolar de todo este ciclo no país. De acordo com a consultoria, a área total colhida até a data do dia 26 de janeiro alcançou um montante de cerca de 3,8% de tudo aquilo previsto para a temporada atual 17-18. A área total já colhida alcança 3,3%. A gente vê que este número é bem inferior ao que se tinha nessa mesma época do ano passado, quando 5,8% da temporada 16-17 já estava fora dos campos. A média dos últimos 5 anos é de 3,8%, aí reduz um pouquinho esse atraso, mas ainda assim confirma atividades mais lentas este ano. O atraso na colheita, Fabiano, reflete tanto a semeadura tardia que aconteceu devido ao atraso na chegada das chuvas e também as chuvas recentes que agora atrapalham essas atividades. E esse é o fator determinante, Juliana, para sabermos como é que fica essa situação da produção da soja em todo o país. Agora há pouco mesmo, nossas equipes de reportagem, em 2 locais diferentes, tentando fazer aquelas reportagens sobre a colheita da soja com grande dificuldade, porque a chuva não permite o reinício dos trabalhos de colheita. A nebulosidade está muito alta, a chuva, a umidade de solo também. Com isso, a colheita vai se paralisando em boa parte do país. Nós vamos saber agora como é que está a situação climática com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana.
Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja na região central do Brasil segue avançando. No Mato Grosso, já foram colhidas 13% de áreas semeadas. Agora, no Paraná, a colheita ainda segue muito inicial, apenas 1% já foi colhido. No Mato Grosso do Sul, as atividades já começaram ao longo das últimas semanas. A umidade do solo ainda segue bastante elevada, principalmente aqui nessas áreas em rosa. Agora, nos próximos 5 dias, um corredor de umidade vai passar a atuar na região central do Brasil, vai trazer mais instabilidades aqui para essas áreas mais escuras do mapa. Uma área de baixa pressão que se forma na costa do Sudeste é que vai ajudar a manter essas instabilidades mais fortes. Com isso, não se descarta a ocorrência de temporais no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas, pancadas isoladas e também de fraca intensidade. Tanto que na região sul, uma massa de ar mais seco vai passar a atuar, vai inibir a formação de instabilidades e vai ser o tempo seco que vai predominar. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora ainda seguem atuando aqui nessa região mais escura do mapa, entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. E este corredor de umidade ainda segue trazendo mais instabilidades da Amazônia para a região central do Brasil. Dessa vez, a chuva até consegue avançar um pouco mais aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo. Na região sul também tem previsão de pancadas, mas com fraca intensidade. No decorrer da terceira e última semana, este corredor de umidade agora acaba perdendo força, ainda segue atuando aqui na região central do Brasil, mas dessa vez as pancadas de chuva não devem ser mais tão expressivas. Ainda segue chovendo mais forte aqui entre Mato Grosso, Goiás, sul de Minas Gerais, só que dessa vez as pancadas são irregulares e também muito localizadas. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva forte, principalmente no Mato Grosso, as atividades de colheita da soja podem acabar sendo influenciadas e podem acabar sendo até paralisadas momentaneamente. Agora, no Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná, as atividades de campo devem seguir avançando, porque com as instabilidades perdendo intensidade, os produtores devem seguir avançando com as atividades de colheita das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Bom, e ela comentava aí a respeito da melhora do clima para o estado do Paraná, né? Nas próximas semanas, as chuvas devem, enfim, dar uma trégua. Até esta última semana, no entanto, ela estava persistente e isso atrapalhava as atividades de campo, como a de colheita da safra de verão. Tanto é que o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado confirma que oficialmente a colheita ainda não teve início no estado, tanto a de soja quanto a de milho. A área em maturação já representa mais de 10% da área que foi plantada no estado do Paraná. As lavouras em maturação somam 12% e a área colhida até agora, veja só, 0%. Os dados são desta terça-feira, dia 30 de janeiro. A mesma situação se repete para as lavouras de milho de primeira safra no estado do Paraná. Há 16% da área plantada em fase de maturação, mas a colheita ainda não teve início, segundo o Departamento de Economia Rural do estado paranaense. Nesta mesma época do ano passado, a atividade de retirada dos grãos do campo já tinha iniciado. Na tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de inspeção, que é aquele produto que já está pronto ou que já foi embarcado pelos norte-americanos. O relatório desta segunda-feira trouxe os dados atualizados na semana encerrada no dia 25 de janeiro. Os dados também apresentaram uma situação de embarques de soja de 1.104.000 toneladas, um número que fica abaixo daquilo que tinha sido registrado na semana encerrada em 19 de janeiro, que tinha totalizado mais de 1.400.000 toneladas inspecionadas para os embarques. Vamos saber então como é que ficaram esses números. Você acompanha comigo aqui no gráfico que mostra até o dia 25 de janeiro embarques norte-americanos, semana encerrada com 1.104.000 toneladas embarcadas. Uma semana antes foram 1.411.000 toneladas, portanto, desempenho pior nessa semana encerrada em 25 de janeiro.
Vamos saber agora do total da safra em relação aos norte-americanos, já que a temporada atual para eles vem mais devagar, já inclusive com reduções nas estimativas de exportação norte-americana de soja. Veja conosco, você observa que em 2018, 33.370.000 toneladas já foram inspecionadas ou embarcadas pelos norte-americanos. Em 2017, tinham sido no mesmo período 38.830.000 toneladas, bem mais baixo mesmo. Ritmo de embarques norte-americanos de soja vem bem mais devagar. Um outro fator importante é que com a colheita no Brasil, a concorrência da soja norte-americana com a brasileira fica muito mais acirrada. Soja que hoje vinha mais cedo, antes do Agricultura BR entrar no ar, vinha subindo, vinha ganhando na soja em Chicago. Vamos ver se essa situação continua. Situação de positividade continua, mas agora, ou pelo menos um pouco antes do programa entrar no ar, já vinha mais perto da estabilidade do que das áreas de alta. Posição de março a $9,92 o bushel, com alta de 0,10%. Maio, $10,03 por bushel, uma alta de 0,09%, com estabilidade. Julho, $10,13 por bushel, alta de 0,07%. Portanto, situação aqui em relação à soja em Chicago é de alta, está próxima à estabilidade, entretanto, já foi melhor no dia de hoje. Continua falando a respeito de mercado, vamos saber agora um pouco a respeito de como que anda o dólar, moeda norte-americana, que no dia de hoje vinha caindo, Juliana. Vinha caindo, Fabiano, depois de subir 1% nesta última segunda-feira. O movimento de queda acompanha o cenário externo da moeda norte-americana, que cai frente a outras moedas emergentes também. A gente acompanha os negócios em tempo real. Dólar comercial vem agora com leve alta de 0,03%, negociado a R$ 3,16 mais 7. A política monetária norte-americana e os esforços do governo do Brasil em aprovar a reforma da Previdência é o que tem trazido a queda para a moeda norte-americana no Brasil na maior parte da manhã desta terça-feira. Agora a gente vê que a moeda ela muda o rumo dos negócios, vem operando com leve alta, Fabiano. E olha, hoje o quadro Agroações traz como destaque a Fibra. A Fibra apresentou o seu relatório trimestral e esse relatório trimestral mostrou o quarto trimestre do ano de 2017, então o fechamento do ano, que chegou a um lucro líquido de R$ 280 milhões. Bem mais elevado do que aquilo que acontecia um ano antes. É o que a Agricultura BR vai mostrar agora, informações a respeito desse balanço apresentado pela Fibra que apresentou seu balanço financeiro com essa situação aqui. Em 2017, lucro líquido no quarto trimestre de R$ 280 milhões. Observe como sobe. 2016, também no quarto trimestre, esse lucro líquido foi de apenas R$ 92 milhões. As ações da empresa, maior produtora de celulose e eucalipto do mundo, encerraram em alta de mais de 5% diante das notícias sobre consolidação do setor. A empresa citou a expectativa de aumento gradual na oferta das celulose nos primeiros meses de 2018. Isso acontece, essa oferta, necessidade de oferta gradual cada vez mais alta, principalmente por conta da China. A demanda chinesa, ela continua crescendo. Também, um fator importante é que a Fibra apresenta o seu relatório trimestral de balanço financeiro exatamente na semana em que tem a confirmação, vai aumentar a partir deste dia 1º de fevereiro, os valores para a tonelada da celulose exportada, tanto para a China, Europa e também Estados Unidos. A gente continua trazendo dados aqui desse balanço financeiro. Aqui nós vamos mudar a tela, mudando o gráfico, trazendo aqui os investimentos da Fibra.
Em 2018 já são consolidados, quer dizer, confirmados, 3 bilhões e 700 milhões de reais que serão investidos no ano, 21% a menos que 2017. Essa queda no investimento é porque já houve a conclusão da obra das novas instalações em Mato Grosso do Sul. Ela agora só tem uma conclusão e alguns acabamentos. Mesmo assim, essas novas instalações em Mato Grosso do Sul totalizam 444 milhões de reais em investimentos por parte desta empresa. A produção está projetada, então, com aumento em relação àquilo que pode vir a ocorrer a partir de agora com a fibra, principalmente no Mato Grosso do Sul. Um outro dado também desse balanço financeiro que vale a pena ser destacado aqui é a redução do endividamento. A Fibra, nesse quarto trimestre, conseguiu reduzir o seu endividamento, tanto comparado com o terceiro trimestre de 2017, quanto também com o quarto trimestre de 2016. Está na tela, você vê aqui em vezes, tá? Quarto trimestre de 2017, o endividamento da Fibra, ou a alavancagem, chegava a 2,49 vezes. E no terceiro trimestre, estava em 3,24 vezes. E no quarto trimestre de 2016, 3,06 vezes. Portanto, cai bastante o endividamento dessa empresa, a Fibra, mesmo com forte investimento que aconteceu no último ano em Mato Grosso do Sul, com as suas novas instalações. Vamos saber agora como é que as ações dessa empresa têm se comportado durante esse mês de janeiro, então o ano de 2018. Observe que em 2 de janeiro o valor da ação ficou em R$ 48,08. No dia 11, R$ 49,91. No dia 17, R$ 50,51. No dia 26 de janeiro, R$ 52,60. E no dia 29, R$ 55,35 o valor de cada ação da Fibra, negociada sobre a sigla FIBR3, portanto, com movimento de forte alta durante o acumulado do mês de janeiro. Resta saber agora como é que vem as ações agora ao vivo para a Fibra. Nós vamos direto para a BB3. Nós temos aqui Fibra sendo negociada a R$ 56,27, alta de 1,66%. Por que essa alta para a Fibra hoje? O mercado entendeu que esse balanço financeiro apresentado nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, foi muito positivo. Além disso, e vai ser notícia aqui no Agricultura BR de hoje, há a possibilidade, de acordo com o jornal Valor Econômico, de um trabalho conjunto entre Fibra e Eldorado no Mato Grosso do Sul. Veja no próximo bloco. Mato Grosso do Sul deve encerrar o plantio do algodão nesta próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro. Porém, ainda falta cerca de 5% da safra para ser implantada. Você pode aproveitar que nós vamos para o intervalo e entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp 67996562266. Nós voltamos já. A Agricultura BR traz agora uma outra informação de mercado importante, porque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda da Itambé para a empresa francesa Lactalis. Ela estava sobre o júdice, sobre a gestão da Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais, a Itambé. Agora passa para essa operação da empresa francesa. Se fosse depender apenas da decisão do CAD, já está mais do que certo que a Lactalis ela é detentora da gestão da Itambé no Brasil. Mas não é bem assim. É que a Itambé ela passa por uma disputa judicial que envolve outras empresas, como a Vigor. A Vigor está em disputa judicial com a Lactalis em relação ao comando, ao controle da Itambé aqui no Brasil. Lembrando que a Vigor ela foi adquirida junto ao grupo JF pela mexicana Lala.
portanto, ainda segue sob julgamento, depende de um julgamento da Justiça brasileira, para saber qual grupo que vai comandar exatamente a Itambé. Os dois grupos agora podemos afirmar de cara que é estrangeiro. Tanto a Lala, que é mexicana, que tinha feito a aquisição da Vigor, como agora oficialmente a Lactalis, que fez a aquisição da Itambé. A safrinha brasileira de milho segue sendo implantada à medida em que as primeiras áreas de soja começam a ser colhidas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima vai ficar daqui para frente para aqueles produtores que estão plantando a segunda safra do milho. As condições de tempo para o plantio do milho safrinha, agora em grande parte do Brasil, ainda seguem muito semelhantes em relação às condições para a colheita da soja. Ou seja, as instabilidades ainda devem seguir atuando na maior parte do Brasil central e seguir atrapalhando o andamento do plantio do milho safrinha. Agora, no Mato Grosso, as atividades ainda seguem muito iniciais. Apenas 1% já foi semeado em relação à safra agora de verão do milho. A umidade do solo ainda segue mais elevada, principalmente aqui nessas regiões em azul e rosa do mapa. Apenas aqui no extremo sul gaúcho, que a umidade do solo ainda segue um pouco mais baixa. Mesma condição também segue aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo. Nos próximos 5 dias, um corredor de umidade vai passar a atuar, só que nessas áreas mais escuras do mapa. Uma área de baixa pressão é que ajuda a alimentar as instabilidades neste canal de umidade. Com isso, não se descarta a ocorrência de temporais entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e no Espírito Santo. O acumulado de chuva é bastante elevado, podendo alcançar até 100 milímetros em Minas Gerais. Nas demais áreas do Centro-Sul, aqui em grande parte da região sul, São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, as instabilidades ocorrem de maneira muito isoladas. Tanto que na região sul, uma massa de ar mais seco vai passar a atuar e uma área de alta pressão acaba por inibir a formação de nuvens de chuva. No decorrer da segunda semana, este canal de umidade ainda vai seguir atuando no Brasil Central e trazer instabilidades mais expressivas entre o norte do Mato Grosso, norte de Goiás, norte de Minas Gerais e ainda também todo o estado do Espírito Santo. O volume de água ainda deve ser bastante elevado, podendo alcançar até 70 milímetros aqui em grande parte do centro e norte mineiro. Nas demais áreas do Centro-Sul, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e grande parte da região sul, as instabilidades até conseguem se espalhar novamente, mas não vai ter persistência, ou seja, são pancadas de fraca intensidade e também de curta duração. No decorrer da terceira e última semana, este corredor de umidade já perde bastante intensidade. As instabilidades ainda seguem atuando na maior parte do Centro-Sul, conseguem alcançar agora áreas da região sul, mas dessa vez não teremos previsão de pancadas muito expressivas de chuva. O acumulado de água não deve passar de 30 milímetros aqui entre Goiás, Minas Gerais também. Apenas no estado do Mato Grosso é que, por influência da umidade da Amazônia, pode chover com um pouco mais de intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades ainda seguem atuando de maneira mais expressivas e também com forte intensidade no estado do Mato Grosso, principalmente. Isso deve atrapalhar e também atrasar as atividades de plantio do milho safrinha. Nas demais áreas, como tem previsão de chuva fraca, isso não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo agora informações sobre o mercado físico do milho no Brasil. O destaque agora é para a região sul e vamos trazer os valores que estão sendo praticados no Paraná, que é o segundo maior produtor do cereal no país. Você acompanha comigo movimentação de preço no Paraná. Aqui nós temos 15 dias, são os parâmetros utilizados. No dia 17 de janeiro, R$ 28,75 o valor da saca de 60 quilos. Observe estabilidade no Paraná no dia 19, 22, 26, de acordo com a checagem da Agricultura BR, vinha estável. Nesse dia 30 é que recua um pouco, recua para R$ 28,50 a saca de 60 quilos no estado do Paraná. Tem uma ligeira perda aí de 25 centavos. Ou 0,83% para o valor praticado do milho da saca no estado do Paraná. Vamos saber agora dos demais estados na região sul do país. Você acompanha no Agricultura BR. Aqui nós destacamos Santa Catarina, é um tradicional consumidor. É sempre importante lembrar que é um estado que faz tanto aquisições nos seus
vizinhos, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como também de outras partes do país. Inclusive, estuda comprar milho, principalmente nesse período do ano, do Paraguai, para baixar custos. Nós temos aqui no dia 17 de janeiro o valor de R$ 30 a saca em Santa Catarina. No dia 19, esse valor era mantido. No dia 22, chegou a R$ 30,25 a saca. No dia 26, recuou a R$ 29,75, mas se recupera nesse dia 30, chegando a R$ 30,25 por saca de 60 quilos, alta de 0,83%. Rio Grande do Sul é o último estado que nós destacamos aqui. Temos aqui o estado do Rio Grande do Sul, pode mudar a tela, com estabilidade nesse período que é analisado pela equipe da Agricultura BR. Você vê que nos últimos 15 dias as checagens mostram valor de R$ 31,75 por saca de 60 quilos. No Rio Grande do Sul, a total estabilidade para o preço do milho. Continuou falando de milho, agora milho no cenário internacional, milho negociado na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem a operação por lá. Nós tivemos algumas sessões seguidas de elevação para milho em Chicago, uma situação que continua por lá. Posição de março vem com alta de 0,48%, $3,60 mais 50 o bushel. Maio, $3,68 o bushel, elevação de 0,40%. Julho também com 0,40% de elevação, $3,76 por bushel, e setembro, $3,84 o bushel, alta de 0,39%. Milho entra em mais um dia de avanços, de ganho para os negócios lá na Bolsa de Chicago. O período de plantio do algodão em Mato Grosso do Sul está chegando ao fim, mas o estado ainda não está perto de concluir as atividades de semeadura. Esse restinho de área que falta para ser implantada tem a ver com o atraso no plantio da safra de soja lá no verão. Por conta disso, o plantio do algodão de segunda safra no estado é o que está atrasando a reta final dessas atividades de plantio. Segundo a Ampasul, que é a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores da Fibra, a área plantada com algodão até o dia 29 de janeiro, esta última segunda-feira, alcançou 30.300 hectares, cerca de 95% de tudo aquilo que está previsto para este ciclo, que é de 33 mil hectares, sendo que o término do plantio no estado é nesta quarta, dia 31 de janeiro, falta bastante para ser concluído em apenas um dia. Segundo a Ampasul, a expectativa de produtividade média é positiva. Espera-se que cerca de 300 arrobas de caroço por algodão sejam colhidos por hectare, mas ainda é cedo para falar neste rendimento. Por fim, Mato Grosso do Sul, apesar de ter registrado uma forte elevação na área plantada com algodão nesta temporada, ele perde lugar neste ciclo novo, perde para o estado de Goiás, que agora passa à sua frente. Até então, Mato Grosso do Sul ocupava a terceira maior área plantada com algodão no Brasil, ficava atrás apenas do estado do Mato Grosso e da Bahia. Neste ciclo novo, temporada 17-18, Goiás assume a terceira posição, já que representa um aumento de 25,8% da área plantada. Mato Grosso do Sul também investiu mais na área destinada à fibra, mas Goiás passou na frente e cresce bastante. De acordo com o último levantamento da Conab, na safra 16-17, Goiás investiu 26.200 hectares com algodão. Para a temporada nova 17-18, são esperados 33 mil hectares.
A gente acompanha agora na tela o ranking dos maiores estados produtores de algodão do Brasil para ver como que Goiás, então, ele passa à frente de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Bahia, eles lideram esta lista. Mato Grosso tem a maior área plantada com o Brasil, estimada para este ciclo em 648 mil hectares e meio. A Bahia, 271.800, Goiás, como a gente já viu, 33 mil hectares e Mato Grosso do Sul com 30 mil hectares destinados à fibra. A gente acompanha agora o que acontece com o mercado do algodão no cenário internacional. Vamos direto acompanhar a Bolsa de Nova York, então referência para esta commodity. Já já a gente tem as últimas informações direto da Bolsa de São Paulo. O pessoal já vai mandar os últimos negócios para a gente aqui. Por enquanto, você acompanha as cotações do algodão no mercado físico do Brasil. Agora sim, vamos acompanhar o cenário internacional do algodão. Bolsa de Nova York em destaque aqui no Agricultura BR. Nesta terça-feira, os negócios vêm com queda. A posição de março cai 0,40% e negocia fibra a 78 centes de dólar mais 0,4 por libra-peso. A posição de maio vem com 78 centes mais 91, queda de 0,35%. E a posição de julho a cerca de 79 centes de dólar por libra-peso, queda de 0,31%. Vale a gente lembrar, Fabiano, citar sempre que as exportações de algodão do Brasil neste ano de 2018 devem crescer bastante e isso tem impulsionado os preços aqui no país. Exatamente, e também o interesse também em cultivar algodão. Olha só, ainda hoje no Agricultura BR você vai saber que uma importante multinacional está cadastrando motoristas em vários estados brasileiros para fazer o transporte da soja. E no próximo bloco já como deve ser a safra 2018 de café do estado do Paraná. Voltamos já. Estamos de volta, o nosso assunto por aqui agora é café. O primeiro levantamento do governo do Paraná para a safra 2018 de café do estado indica uma forte redução no volume a ser produzido. Isso porque o Paraná, ao contrário das demais regiões produtoras de café do Brasil, passa neste ano de 2018 por bienalidade negativa para a variedade arábica. Além disso, o estado reduz a área em produção, o que acaba, portanto, causando esta queda forte no volume a ser colhido. Segundo dados divulgados na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Agricultura do Estado, a área em cultivo com café no estado neste ano de 2018 é de 41.100 hectares, cerca de 10,8% a menos do que eles produziram em 2017. A produtividade média esperada fica entre 23,9 até 26,9 sacas por hectare, indicando um recuo de 3,9% até 14,6% em relação ao rendimento médio do ano passado, que por lá foi de 28 sacas de 60 quilos por hectare. Com isso, a produção paranaense de café arábica no ciclo 2018 deve ficar entre 900 mil a 1 milhão e 20 mil sacas de 60 quilos do grão, uma queda entre 15% até 25% na comparação com a temporada passada, já que em 2017 o Paraná colheu cerca de 1 milhão e 200 mil sacas de 60 quilos do grão. E a gente segue no assunto café, mas agora dentro do quadro Agricultura BR Responde.
participação hoje vem lá de Minas Gerais. Vamos saber quem está participando do quadro conosco hoje. Nós temos a participação do Alfredo de Lajinha, Minas. Ele diz o seguinte: sou um pequeno cafeicultor. Gostaria de saber o que está acontecendo com o preço do café. É claro que ele está aqui fazendo uma expressão sobre a pressão negativa e os preços mais baixos do café que estão sendo praticados desde o último ano aqui no Brasil. É isso mesmo. A Agricultura BR trouxe um levantamento dos valores do café arábica no Brasil no acumulado destes últimos 6 meses e também uma comparação com janeiro de 2017, o que acontecia naquela época. Em primeiro lugar, vamos a um levantamento mais recente, primeiros dados a respeito do valor médio da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o café arábica tipo 6, negociado no estado de São Paulo. A gente vê alguma estabilidade acontecendo nestes últimos meses, mas ainda assim valores bastante pressionados, operando entre R$ 445 até R$ 458, R$ 460 a saca. Os valores que caíram muito mais no início do ano de 2017 e aí de lá para cá mantiveram este valor mais baixo. No último mês de dezembro, cotação fechava em R$ 447,36 pela saca de 60 quilos do grão. No mês de janeiro, cotação ficou em R$ 446,75. Essa é a média até o momento, até esta última segunda-feira do mês, segundo o CPEA. Agora sim, a gente acompanha o que houve de diferença entre janeiro de 2017 e janeiro agora de 2018. É uma queda muito expressiva. Há um ano, o valor do café arábica aqui no Brasil era de R$ 514,23 a saca. Para esse ano, queda bastante forte, retraindo para R$ 446,75 a saca. Uma queda, Fabiano, de cerca de 13% no acumulado desse ano. Bom, o que houve com o mercado de café arábica aqui do Brasil, recentemente, é a expectativa de uma safra melhor em 2018. Muitas consultorias privadas chegam até a estimar uma safra recorde. Conab, inclusive, trouxe recentemente seus números bastante elevados. O mercado produtor, o setor produtivo, diz não acreditar em uma safra tão cheia assim, mas sim ela será positiva devido ao ano de bienalidade positiva da variedade arábica aqui no Brasil. Além dessa expectativa do mercado nacional, tem também o cenário internacional, né, Fabiano, que influencia muito nos preços aqui no Brasil. Exatamente, Juliana. Bom, desde o ano passado se fala muito a respeito dos estoques norte-americanos de café. Os estoques de café verde nos Estados Unidos estariam elevados historicamente comparando. É por isso que mesmo em janeiro do ano passado, os valores que nós vimos agora, lá R$ 514, eles eram considerados inadequados, não eram o melhor valor que tinha, apesar de hoje mostrar-se bem mais alto do que os preços de janeiro de 2018. Então, o primeiro fator, historicamente, desses últimos 12, 14 meses, é a consideração de um estoque maior de café verde nos Estados Unidos. Depois, o fator do mercado mesmo acreditar e ver principalmente os números como de imediato. Então, quando temos consultorias internacionais e a própria estatal brasileira dizendo que aqui no Brasil teremos uma safra recorde, uma safra que pode chegar para alguns a 58 milhões de sacas, isso sim traz toda essa pressão negativa sobre os preços do café. Alfredo, obrigada pela sua participação no quadro. Você que também tem alguma dúvida e quer participar com a gente, mande a pergunta para o número 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Bom, e vamos dar uma olhadinha mais de perto agora, então, nos valores do café arábica no Brasil nestes últimos dias. O CPEA apura as cotações no estado de São Paulo, referência para esta variedade. O valor nesta última segunda-feira, 29 de janeiro, registrou uma nova queda. Foi para R$ 443,88. Voltou a cair depois de ter registrado alguma elevação na última sexta, dia 26. Ainda assim, o mês de janeiro vai chegando ao fim com queda acumulada para o valor do arábica aqui no Brasil. Ela já soma baixa de 0,63%.
Um dos fatores também, respondendo aquela pergunta do telespectador, são os negócios em Nova York. A operação em Nova York depende muito dos operadores, esses operadores internacionais, e eles jogam realmente o preço do café, uma pressão negativa muito forte, principalmente com a movimentação do dólar. Hoje, por exemplo, nós temos uma movimentação internacional para a moeda norte-americana baixista para a moeda. Quando nós temos uma inversão, dólar subindo aqui no Brasil, o natural é eles baixarem os valores negociados em Nova York. Por quê? Porque sabe que dá aquela compensação na hora de ter a conversão em reais por saca no Brasil. O cafeicultor está acostumado com esse tipo de situação. Vamos saber como é que vem o café em Nova York neste momento sendo negociado. É por isso que também muitos analistas de mercado acreditam que esse cenário aqui de Nova York, esse que você está vendo, a queda, como é forte hoje, esse cenário que você está enxergando aqui, ele precisa ser mudado, precisa de outros parâmetros para se definir café no Brasil, mudança que é muito difícil. Posição de março vem negociada com forte queda de 1,60% a $1,22 a libra-peso. Maio, $1,25 a libra-peso, queda de 1,53%. Temos a posição de julho, negociada a $1,27 a libra-peso, queda de 1,60%. E setembro, $1,29 por libra-peso, queda também de 1,60%. Então, negócios com forte queda, mais de 1,5% de queda para o café arábica negociado em Nova York. Evidentemente que isso acaba influenciando, impactando nos preços negociados aqui no Brasil. O mercado que também vem bastante pressionado é o do café Conilon. Aqui no Brasil, nesta segunda-feira foi registrada uma nova queda no valor da saca de 60 quilos do grão. O que acontece é que as consultorias e também órgãos oficiais estimam uma nova recuperação de safra neste ano de 2018, mostrando ao mercado que vai haver uma oferta mais confortável do grão, assim abastecendo as indústrias de maneira tranquila. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, nesta última segunda-feira, o valor da saca de 60 quilos do Conilon tipo 6, classificação peneira 13 ou acima, fechou a R$ 316,76 no estado do Espírito Santo. Neste mês de janeiro, a gente viu muitos valores do Conilon caírem com força aqui no Brasil. Já somam baixa acumulada de 11%. Fabiano. Tá certo, Lúcio, Juliana. Vamos saber agora como é que os negócios agora vêm sendo feitos em Londres, bolsa que é a referência internacional para o Robusta e serve também como parâmetro para os negócios com o Conilon no Brasil. Veja só como é que vem o Robusta. Robusta hoje, eu considero aqui que a posição de janeiro já não tem mais negócios, ela já teve migração para as demais posições. Março vem com queda de 0,68%, $1.745 por tonelada. Maio, $1.732 por tonelada, queda de 0,45%. Julho, $1.768 por tonelada. Apesar de estar registrando queda, os valores negociados com café Robusta no cenário internacional já dão uma clara noção de que os valores devem ficar mesmo na casa de $1.700, com pico em $1.800 por tonelada, dependendo da posição. O principal fator que tirou esses $500 por tonelada, eu lembro que chegava a 2.100, 2.200, foi a recuperação de safra no Brasil, mas especialmente no Vietnã, que é o maior produtor da variedade. Veja ainda nesta edição que o Rio Grande do Sul realiza a abertura oficial da colheita da safra de uva. Entre em contato conosco pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp também. É o 679-9656-2266. Até já! O Estado gaúcho esteve no radar das notícias do agronegócio do Brasil por muitas semanas. Isso por conta do clima, que por lá foi bastante seco desde o fim de 2017 até poucas semanas atrás.
Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia agora, como que está a umidade do solo no estado gaúcho e se essas chuvas recentes que caíram chegaram a recuperar a qualidade desse solo. Acompanhem as informações. Ao longo dos últimos períodos, as instabilidades no sul do Brasil vêm sendo bastante irregulares. Isso principalmente no estado gaúcho. Agora, a umidade do solo ainda segue mais baixa aqui, nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul. E no extremo sul gaúcho, é onde os índices de umidade seguem em torno de 30%, 20%. Nas demais áreas da região sul, a umidade do solo segue mais elevada, já passando de 50% em grande parte do Rio Grande do Sul. Aqui no norte gaúcho, devido às últimas chuvas agora dos últimos dias, a umidade do solo já aumentou bastante, alcançando até 90%. E essa mesma condição também deve seguir aqui entre Santa Catarina e no estado do Paraná. Nos próximos dias, tempo firme na região sul. Uma área de alta pressão garante a atuação de uma massa de ar mais seco. Com isso, teremos previsão de tempo seco, sol deve predominar ao longo dos próximos dias. Pode chover de maneira muito fraca e isolada aqui do oeste até o norte do Paraná. Isso até o dia 4 de fevereiro. No decorrer do período seguinte, entre os dias 5 e 9 do mês de fevereiro, as instabilidades ainda conseguem se espalhar um pouco mais desde o norte gaúcho até o Paraná, mas de maneira muito isoladas. Ou seja, aquela condição típica de verão. O sol ainda consegue aparecer no decorrer do dia, mas no finalzinho do dia as pancadas ainda podem voltar a ocorrer, isso por conta do calor. Agora, no decorrer da terceira semana, as instabilidades conseguem se espalhar novamente pelos 3 estados da região e até pelo menos o dia 14 de fevereiro teremos chuva nos 3 estados da região sul, mas ainda não deve ser uma chuva volumosa, ou seja, são pancadas de fraca intensidade e também de maneira isoladas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito, de certo modo, do clima. Isso porque as chuvas que ocorrem sobre várias regiões do país, em especial no centro-oeste, têm, por vez ou outra, paralisado as atividades de colheita. É o que acontece no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul iniciou recentemente a sua colheita, principalmente naquelas áreas que são mais beneficiadas ou irrigadas, que é o caso da Fazenda J. Basso em Ponta Porã, interior de Mato Grosso do Sul. O Kleber Rabelo está por lá, está tentando filmar a colheita, está difícil que a chuva não está deixando, mas ele mandou um recado aqui para o Agricultura BR. Nós estamos na Fazenda J. Basso, aqui na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Estou aqui com o Edmar, que é gerente técnico da fazenda, engenheiro agrônomo. A cidade aqui faz divisa com o Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro. Edmar, a respeito do cultivo da soja deste ano, está respeitando o calendário? Nós estamos num momento aqui de chuva, vem chovendo bastante. Essa chuva vem atrapalhando vocês quando o assunto é o calendário da safra da soja? Não, a chuva ela é boa para o desenvolvimento da cultura, né? Então até o momento, né, foi um ano muito bom para a cultura da soja, porque nós tivemos, né, os meses de novembro, dezembro e janeiro com bastante chuva, né? E isso, assim, por um lado foi muito bom para o desenvolvimento da cultura da soja, e agora a gente já começa, né, colher as primeiras áreas, né? Então agora a gente conta com São Pedro que ele reduza um pouco as chuvas, né, para que a gente também comece, no nosso caso nós já colhemos uma parte, né, irrigada nos pivôs e já semeamos o milho. Então quem semeou finalzinho de setembro, início de outubro, começa agora o soja a chegar para iniciar as colheitas, né? E aquele que plantou um pouco mais tarde, em novembro, ainda precisa de soja para completar o ciclo da cultura. Bom, a gente segue acompanhando, então, o desenvolvimento das lavouras de soja em Mato Grosso do Sul e o início das atividades de colheita. E assim que tivermos melhores condições, você acompanha reportagem especial aqui no Agricultura BR. Bom, e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, reservou mais de 9 bilhões de reais para aplicar na região no ano de 2018. Para saber mais sobre as taxas de juros, os recursos e também sobre quais projetos podem ser contemplados, em Brasília, o repórter Odacil Canepa conversou com a Sudeco. Acompanhe na reportagem. Ampliar projetos, desenvolver novas parcerias no campo e no setor industrial. Esse é o objetivo do FCO, que neste ano vai destinar mais de 9 bilhões de reais para o setor do agronegócio nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Em Brasília,
o superintendente da SUDECO explicou os critérios para os financiamentos e também como a entidade vai participar da Campo Grande Expo 2018. Vamos começar falando quais as possibilidades de recursos para os estados da região Centro-Oeste que estão, vamos dizer assim, alocados aqui pela SUDECO. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, que sempre contribuiu e muito para o desenvolvimento da região Centro-Oeste, tem reservado para o exercício de 2018 9,6 bilhões de reais para serem aplicados nas 4 unidades, dos quais nós temos 1 bilhão e 800 milhões no DF, 2 bilhões e 200 milhões para o Mato Grosso do Sul e 2 bilhões e 800 milhões para Goiás e Mato Grosso. Quais os setores da economia que mais vão ser atendidos, principalmente em relação ao agronegócio? O FCO não estabelece nenhuma preferência. O dinheiro fica disponibilizado para as pessoas físicas e para os empresários, tanto do agronegócio, da pecuária, especificamente, ou da indústria e do comércio. Então, só para o nosso produtor entender, para conseguir o recurso da SUDECO, ele precisa de um projeto, é isso? O Banco do Brasil, que é um dos agentes e que é o agente governamental, financeiro governamental que cuida da administração desses recursos, tem formulários que estão em todas as agências do Banco do Brasil, assim como também são encontráveis esses formulários nas agências do Sicob, do Sicredi e aí no Mato Grosso do Sul, do BRDE, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, que atua no nosso estado. Há algumas situações quando os empreendimentos são grandes, há necessidade da elaboração de um projeto. E esses projetos devem ser apresentados sempre na agência do Banco do Brasil, de preferência do tomador, do empresário. Doutor Antônio, com relação à legislação, houve alguma mudança que beneficiou a questão dos juros? Com a medida provisória 812, que foi editada no começo de dezembro do ano passado, 2017, algumas alterações foram determinadas. Essas alterações dizem a forma de estabelecimento das taxas de juro. Elas serão agora, a partir do começo de 2018, na forma pro rata die, o que dá uma grande confusão. Tanto que o Banco do Brasil ainda não tem condições de começar a operacionalizar com essa nova taxa de juros. Estamos informados pela direção do Banco do Brasil aqui em Brasília que isso só vai ser possível a partir da segunda quinzena de março, com o que a SUDECO não concorda. Entende, mas não concorda. E estamos trabalhando junto ao Banco do Brasil, junto à bancada parlamentar do Centro-Oeste, especificamente com a nossa bancada no Mato Grosso do Sul, para que esse prazo seja diminuído, porque é inadmissível que a liberação de recursos só comece já no final do 3º mês do ano. O produtor rural não pode esperar tanto tempo. E nós estamos trabalhando no sentido de diminuir esse prazo. Já perdemos o mês de janeiro. Não é possível que isso vá além do mês de fevereiro. Doutor Antônio, com relação à exposição que vai ser realizada em Campo Grande Expo, a SUDECO vai participar desse projeto? Com certeza. Nós entendemos que a economia brasileira, e particularmente a economia do Centro-Oeste, que é uma economia tomada por região, que tem se destacado na economia nacional, e particularmente nesse destaque está o agronegócio, está a atuação dos nossos fazendeiros, das nossas empresas nesta área. É necessário que hajam iniciativas como essa da Campo Grande Expo 2018. Não podemos ficar, como no passado, restritos a iniciativas que, embora tradicionais, sejam únicas. Quanto mais gente estiver difundindo o agronegócio, difundindo as formas de captação de recursos, difundindo a
a quantidade de equipamentos na área agrícola modernos que nós temos já à disposição, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento e para o aprimoramento da produção do setor. O Dacil Canepa para o SBA. E nesta semana, a CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, trouxe levantamento de como que foi o ano de 2017. Aí tem alguns setores que se destacaram, como é o caso da citricultura no estado de São Paulo. A citricultura teve uma elevação na geração de postos de trabalho na ordem de 23% quando comparado ao ano de 2016. Vamos ver os dados, os números do CAGED para a citricultura do estado de São Paulo. Aqui nós temos 2017 com a geração de 51.477 empregos, um número 23,2% superior ao ano de 2016, que contou com a geração de 41.757 contratações. Esse último número aqui é o saldo. Quando a gente observa o número de demissões e contratações, o saldo de empregados do setor é de 14.557 postos de trabalho, um número, sem dúvida nenhuma, muito mais alto que o de 2016. Quando a gente vê esse saldo aqui, que é a consideração do que foi gerado de emprego e aqueles que foram demitidos, chega a 14.555 empregados. Em 2016, o saldo foi negativo, ou seja, teve 2.977 empregados que ficaram desempregados quando somou-se, o que foi gerado de emprego, 2016, 41.757 empregados, com aqueles que ficaram desempregados. Portanto, 2017 foi um ano de extremo crescimento para a citricultura paulista. Vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar a respeito de uma possível parceria entre Fibra e Eldorado, algo que seria inédito nas operações na cidade de Três Lagoas. E também, já no próximo bloco, os últimos destaques do setor de hortifruti. Voltamos já. Estamos de volta. Atenção agora para as últimas notícias do setor de hortifruti. A colheita da safra 17/18 de maçã teve início na semana passada na região sul do Brasil. As atividades foram vistas em Fraiburgo, Santa Catarina e no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. A variedade Gala começou a ser colhida e a atividade deve ser intensificada nos próximos dias. No estado gaúcho, os preços fecharam a última semana na média de R$ 64,00 pela caixa de 18 quilos. Apesar de o valor ser 13% inferior à primeira semana de colheita em 2017, o retorno é satisfatório em relação às semanas anteriores, devido à grande procura pela fruta no mercado, que até então estava desabastecido. Um fator, no entanto, que pode pressionar as cotações é a maior quantidade de frutas miúdas. Com a maior disponibilidade de maçãs no próximo mês, é esperado que se iniciem as exportações para escoar a produção doméstica. O preço da batata caiu bastante na semana passada no estado de São Paulo. A queda foi de cerca de 8%. De acordo com o CPEA, o recuo aconteceu devido ao aumento da oferta, já que a colheita do produto pôde acontecer normalmente na maioria das regiões, devido ao clima mais seco dos últimos dias. Aliado a isso, o CPEA comenta que as vendas estiveram bem abaixo do esperado, por ser fim de mês, o
que contribui para o mercado desaquecido. Outro fator que pressiona os valores da batata é a qualidade do produto, que tem deixado a desejar. Segundo o CPEA, elas estão queimadas e sem brilho. Para os próximos dias, há expectativa de recuo no volume ofertado devido ao retorno das chuvas, em especial sobre Minas Gerais. Com isso, pode haver alguma valorização no preço do tubérculo pelo país. E neste último fim de semana, aconteceu a abertura oficial da colheita da safra 2018 de uva no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no município de Nova Pádua, no interior gaúcho. O governador do estado, José Ivo Sartori, esteve presente, assim como Oscar Ló, presidente do Ibravinho, Instituto Brasileiro do Vinho. O estado gaúcho deve colher cerca de 600 mil toneladas de uva neste ciclo. Apesar do recuo de 20% na produção em relação ao ano passado, a expectativa de safra está dentro da média. Além disso, é esperado um alto grau de qualidade da uva este ano, devido ao clima favorável ao desenvolvimento da fruta. E com o tema agropecuária de baixo carbono, vamos ter no mês de março, entre os dias 7 e 9, a 13ª edição da Dinapec. A Dinapec, que é realizada pela Embrapa Gado de Corte, acontece na sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e reúne a empresa agropecuária, suas várias unidades, entre outras instituições de pesquisa. Você vai ver agora na reportagem de Kylie Rodrigues, ela que conversou com uma das organizadoras do evento para saber o que nós vamos ter na Dinapec, que conta com a participação e colaboração total do Canal do Boi. O objetivo da dinâmica agropecuária Dinapec é transferir tecnologias para a sociedade, como ainda para o produtor rural. A feira é uma oportunidade de discussões em que pesquisadores de várias unidades demonstram na prática resultados concretos de pesquisas em diferentes segmentos. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. A atividade detém técnicas de produção sustentável que proporciona aumento da produtividade, conciliando a conservação e contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vamos contar com 10 unidades da Embrapa que vêm aqui participar dos roteiros e das oficinas nos temas entre sustentabilidade, em redução de emissão de gases, em fixação de nitrogênio, enfim, são várias temáticas que vão ser tratadas aqui, integração agricultura-pecuária, nós temos os parceiros também que vão estar conosco, Fundação Chapadão, Fundação MS, Agraer, Senar, então vai ser um momento assim, são 3 dias de bastante tecnologia, de bastante discussão, troca de experiências. Então, vai ser bastante produtivo. Roteiros de melhoramento animal, produção de novilho precoce, agricultura familiar, como ainda a produção sustentável de leite, serão assuntos que os produtores, técnicos e acadêmicos irão encontrar na feira. A feira visa compartilhar conhecimento e soluções para a agropecuária nacional. A cada edição, o número de visitantes aumentam, o que demonstra o interesse por tecnologias que podem ser aplicadas no campo. A gente tem um público crescente, né? A cada ano a gente tem aumentado em cerca de 20%, 30% do nosso público a cada ano. Além dos roteiros e das oficinas, a gente vai ter alguns painéis de discussão sobre temas relevantes. Então a gente sempre tenta buscar inovações, mostrar novidades, interagir de formas diferentes com o público. Vamos ter esse ano a Dinapec Kids, né? Então alunos de escolas de ensino fundamental virão aqui, terá um roteiro específico para eles, porque é importante que a gente também já vá mostrando desde pequeno para as crianças a importância do agro, a importância da agropecuária, das pesquisas. Para quem deseja fazer a pré-inscrição, que é gratuita, basta acessar o site dinapec.com. No ambiente virtual, o visitante já pode acompanhar a programação da feira.
A Dinapec acontece de 7 a 9 de março aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues para o SBA. E a Cargill está cadastrando motoristas para atuarem na Cargill Transportes para fazer o escoamento da safra de soja nos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A expectativa da Cargill é fazer o cadastramento de 1.500 profissionais que sejam capazes de atuar nas áreas em que está localizada a Cargill e que é necessário fazer esse tipo de transportes. Para mais informações, as pessoas que estão interessadas, motoristas que estão interessados em trabalhar com essa empresa, é só acessar o portal www.cargill.com.br. Aconteceu na manhã desta terça-feira em Rio Verde de Goiás o lançamento do pré-custeio da safra 2018-2019 de grãos do Brasil. Foram anunciados 12 bilhões e meio de reais para pré-custear a futura safra brasileira. Na ocasião, o presidente do Banco do Brasil estava presente, o Paulo Caffarelli, e afirmou que a instituição quer participar da retomada do crescimento econômico do Brasil através do agronegócio. E uma notícia importante hoje, publicada pelo jornal Valor Econômico, na sua edição de terça-feira, trazendo que a Eldorado Brasil e a Fibria poderiam montar uma associação, uma espécie de parceria sobre a atuação de ambas as empresas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde está concentrado a grande parte do maciço florestal trabalhado no Brasil e também a grande parque industrial das duas empresas. De acordo com as informações do jornal, uma proposta da Paper Excellent, que é uma das controladoras da Eldorado, já teria chegado às mãos dos controladores da Fibria. Um dos fatores que fariam com que se trouxesse melhores resultados seria uma sinergia melhor, tanto da área florestal, as áreas de cultivo, como também industrial em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, poderia ter nessa sinergia, nessa associação, um resultado de 4 bilhões de reais. O esmagamento de soja no estado do Mato Grosso caiu no mês de dezembro na comparação com o mês anterior. A queda em relação a novembro foi superior a 22,5%. O estado chegou ao fim do ano de 2017, processando no último mês do ano cerca de 682.600 toneladas de soja. Apesar disso, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado mato-grossense processou um volume recorde de soja, se considerado o ano inteiro de 2017. Foram esmagadas 9.370.000 toneladas do grão. E chegou a hora de mais um Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá do estado do Pará. Vamos ler a mensagem, então, de quem mandou esse recado aqui para a gente, para o quadro Agricultura BR Responde. É o Jaldemir, do município de Dom Eliseu. Ele comenta o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo entre o final de janeiro e o dia 15 de fevereiro. Como é que está a previsão das chuvas? Nós plantamos soja e por aqui as chuvas estão bem falhadas. Obrigada a você, Jaldemir, pela participação. Quem vai trazer os destaques, então, da previsão do tempo por aí é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Jaldemir, da região de Dom Eliseu, no nordeste do estado do Pará, que quer saber como é que ficam as chuvas agora para essas áreas produtoras de soja. Bom, por lá as chuvas ainda seguem de maneira muito irregulares, isso porque as instabilidades não conseguem avançar de maneira abrangente pela região norte. Dessa vez, agora a umidade do solo ainda segue mais elevada na maior parte da região. E na região de Dom Eliseu, aqui no nordeste do estado do Pará, a umidade do solo
Paulo ainda segue favorecendo grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento. Nos próximos 5 dias, as instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais. Isso por conta do calor e da umidade do ar, que ainda deve seguir mais elevada nessa região. Tem previsão de pancadas de chuvas mais expressivas em grande parte aqui do nordeste do Pará. Grande parte do estado do Pará também deve receber chuvas bastante expressivas. O volume de água é mais elevado, em torno de 70 milímetros para apenas 5 dias. Já no decorrer do segundo período, essas chuvas já começam a migrar um pouco mais para as áreas mais ao sul da região norte. E aí, por conta disso, as instabilidades perdem intensidade na região de Dom Eliseu. Dessa vez, a chuva é mais fraca e não passa de 30 milímetros o acumulado entre o período do dia 5 até o dia 9 do mês de fevereiro. Já no decorrer do terceiro período, pouca coisa vai mudar na região. As pancadas de chuva ainda seguem com fraca intensidade, podem ainda perder um pouco mais de força. Os acumulados podem ficar ainda mais baixos, em torno de 15 milímetros. Então, a melhor condição agora para as lavouras de soja que estão em desenvolvimento na região de Dom Eliseu é justamente durante esta semana, onde as instabilidades ganham mais intensidade na região e tem chance de pancadas mais expressivas e com volumes mais elevados. Já a partir da semana seguinte, a chuva já começa a perder um pouco mais de intensidade, as pancadas podem voltar a ficar mais irregulares e, com isso, as lavouras de soja ainda não devem receber chuvas muito expressivas, principalmente a partir da próxima semana. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada, Jaldemir, por ter participado aqui com a gente. A gente espera que as chuvas retornem com mais intensidade por aí. Uma boa safra para vocês de Dom Eliseu. E você participe também. Hoje já tivemos 2 aqui no Agricultura BR. Suas perguntas sobre mercado, técnicas, sobre clima, envie para o Agricultura BR. Você pode enviar através do WhatsApp 67 99656 2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E a hora dos indicadores da soja pelo Brasil, a gente mostra como que o mercado tem operado o valor da saca do grão nos últimos dias. O destaque da vez é a Bahia, que no acumulado das últimas 2 semanas registra alta para o valor da saca do grão. No dia 15 de janeiro, o preço estava em R$ 61,25 na média estadual. O estado elevou para R$ 62,25 a cotação da soja no dia 18 deste mês e para R$ 62,75 no dia 23. Este valor se mantém o mesmo até esta terça-feira, dia 30 de janeiro, registrando, portanto, esse ganho de 2,44% em 2 semanas. Em outro estado que também compõe o Mato Piba, essa fronteira agrícola, o Maranhão, a estabilidade de preços nos últimos 15 dias. Veja conosco que no dia 15 de janeiro o valor era de R$ 59,25 a saca, subiu no dia 18 a R$ 59,75, mantinha esse valor por saca no dia 23. No dia 25 recuou a R$ 59,50 e no dia 30 voltou ao mesmo valor do dia 15, nesse dia 30, para R$ 59,25 por saca de 60 quilos, portanto, total estabilidade para os valores praticados com soja no estado do Maranhão. Chegamos aos minutos finais desta edição, momento em que a gente dá aquela última olhada na soja negociada na Bolsa de Chicago e também no dólar aqui no Brasil. A soja em Chicago segue em alta e os negócios de agora vêm para as cotações máximas do dia. A posição de março é operada agora a $9,97 mais 25 por bushel.
com elevação de 0,57% na Bolsa de Chicago. Soja para entrega em maio sustenta acima de 10 dólares por bushel nesta semana, vem a 10 dólares 8 centes mais 50, alta também de 0,57%. Enquanto isso, posição de julho, 10 dólares 18 centes por bushel no máximo do dia, com alta de 0,54%. Um dos fatores que sustenta essa alta é ainda o clima na Argentina, que segue bastante instável, gerando alguma especulação sobre uma possível diminuição de safra por lá. Uma coisa que os órgãos de lá já estão indicando que deve ser menor a produção. Vamos saber como é que está o dólar aqui do país, então. O dólar agora entra no movimento de alta, Juliana. Alta de 0,66% a R$ 3,18 mais 7. Moeda norte-americana que se abriu o dia de hoje com queda influenciada pelo mercado externo. O dólar está hoje recuando no mundo todo, mas aqui no Brasil sobe neste momento, apresentando alguma recuperação. Bom, o fechamento do mercado você vai acompanhar na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto, é só. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.